Deus que Ele falasse para mim, esclarecesse algumas coisas que eu gostaria de, vamos dizer, ter uma razão de certas coisas acontecerem. Eu queria saber que rumo eu deveria tomar nas minhas atitudes. E fui dormir, adormeci, sonhei algumas coisas, mas nada foi revelado para mim. Eu não costumo ouvir a palavra de Jesus tão claramente como muita gente fala. Diz, o Senhor me falou isso, o Senhor me falou aquilo. Eu confesso que eu não tenho essa intimidade ainda com Cristo, com o Espírito Santo, de ouvir tão nitidamente aquilo que ele diz. Tem gente que a toda hora diz que o Espírito Santo falou isso ou aquilo. Comigo não fala. Eu coloco os dois dedos assim, ele está de mal comigo, corte aqui. Não está, é lógico. O Espírito Santo está ali disponível para ter essa proximidade. E por que então ele não fala comigo? Será que com você ocorre isso também? Mas é culpa do Espírito Santo, é culpa de Jesus que ele não quer falar comigo, ou ainda eu estou tão distante de Jesus, do Espírito Santo, que ele não tem aquela intimidade de conversar comigo. E a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem as minhas vozes, a minha voz, e atende o meu ensinamento. Eu não sou uma ovelha desse rebanho em Cristo, certamente que sou. Mas eu acho que só está faltando, talvez, uma intimidade maior. Até quando eu acordei que fiquei, entre aspas, decepcionado porque o Senhor não tinha falado comigo nada e eu continuo com aquela minha incógnita do que fazer, como fazer, se eu estou no caminho certo ou se estou errado. E o Senhor, Deus, não falou nada comigo. E o que eu fazer? O que fazer? Aí pensei, sabe? Vamos trazer isso tudo para a nossa ótica de convivência com as pessoas no nosso dia a dia. Tem pessoas que você depara no dia a dia, por exemplo, você sai do seu apartamento, encontra ali no elevador, por exemplo, algum vizinho que está ali tão próximo de você, mas você, às vezes, não troca nenhuma palavra, não é? Vocês não conversam entre si. Às vezes até bom dia, às vezes até boa tarde. E tem gente até que entra no elevador, fica com aquela cara emburrada, sem você ter feito nada contra aquela pessoa. Mas já demonstra uma retração que não quer proximidade e você se retém ali também. Será que nós, assim, estamos procedendo com o Espírito Santo? Que a gente está talvez emburrado em nossos pensamentos e nossas atitudes, que ainda precisam tanto de correção, e até o próprio Espírito Santo, a exemplo dessa situação do elevador, ele se retrai. Ele às vezes estava já pronto para dar aquele sorriso, para falar, para dar um bom dia, para conversar, trocar alguma palavra, mas nós não damos muitas vezes abertura para o Espírito Santo.
Apenas muitas vezes sabemos que temos Espírito Santo em nós, porque nós somos batizados, nós recebemos a Jesus, mas estamos distantes, quem sabe. E essa proximidade é preciso que nós tenhamos sempre. Tem um livro até do Kennedy Reagan que fala Bom Dia, Espírito Santo. O título é esse. E que ele menciona que o Espírito Santo é como você está diante de uma pessoa e você tem que conversar, você tem que falar, você tem que expor, você tem que desabafar, você tem que ter essa proximidade. E isso muitas vezes está faltando em nós, sabe? Está faltando certamente em nós. A conversar por mim, como eu disse, tem muitos que diziam: o Espírito Santo falou comigo assim, Jesus me falou isso. E eu não tenho essa intimidade, sabe? É como eu encontro pessoas na rua, passam por nós. A gente sabe que passou uma pessoa ali, mas a gente às vezes nem cumprimenta. O Espírito Santo está em nós e às vezes passamos o dia inteiro e nem sequer damos trela ao Espírito Santo, nem sequer balbuciamos algumas poucas palavras, nem até murmuramos um pouquinho para ele ali. E às vezes vemos no culto pessoas que gritam aleluia, 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 como se Deus não ouvisse, que às vezes precisa gritar tanto. Mas às vezes nós temos que ter essa proximidade com o Espírito Santo, até nem falando a palavra. Só o nosso pensamento ali direcionado ao Espírito Santo, ele está em nós e ele ouve tudo, ele está pronto para colaborar em tudo para o nosso melhoramento, para o nosso socorro, para a nossa resolução, para o nosso direcionamento naquilo que se precisa. E eu também não tenho ainda isso, eu percebo isso. Então nós temos que ter essa correção pessoal de termos mais proximidades com o Espírito Santo, mais proximidades